dessa série de mensagens, Ele te chama, a qual inclusive vai encerrar hoje. Nós tivemos a oportunidade de ouvir, de aprender deste púlpito, histórias de alguns personagens que tiveram suas vidas transformadas depois de terem sido chamados por Jesus. Chamados para se tornar discípulos, chamados para segui-lo, chamados para sair da morte para a vida, chamados para caminhar entre caminhos e verdades. Todos esses assuntos foram tratados ao longo desta série. Jesus está sempre nos chamando. Assim eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Nós iremos estar tratando a respeito do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9, verso 57 a 62. Você pode acompanhar pelo seu smartphone, ou caso ainda prefira, o texto vai estar sendo projetado. Lucas 9, 57 a 62, diz assim a palavra do Senhor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pai, a nossa gratidão pela Tua palavra. E o desejo do nosso coração é que o Senhor possa agora ter toda a liberdade de ministrar a nossa mente, nosso entendimento, o nosso coração. E Deus, e fazer com que essa palavra provoque em nós ensino, edificação e sentido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Contrastando com as mensagens anteriores a respeito dessa série de mensagens, que retrataram pessoas que foram chamadas por Jesus, pessoas que tiveram um encontro com o Messias, mas contrastando, diferente destas pessoas, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus não chamou dos 3 personagens. 2/3 desses personagens, eles é quem manifestaram o desejo de seguir Jesus. Tipo, eles se convidaram. Nenhum dos 3 personagens disse que já tinha um mestre para seguir. Estamos tratando de gente que estava perdida, gente que precisava de uma direção para a sua vida. E é preciso desde logo, porque o texto, ele é um texto que nos impacta, diante da ideia de que Jesus pode ter sido insensível com os sentimentos de dores daquele que queria sepultar ao seu pai, ou ainda daquele que queria despedir dos da sua casa, e concentrar no que o Senhor tem para trazer a nós de ensino nesse tempo. E neste aspecto existe uma mensagem que denota a franqueza, a objetividade do Cristo, quando não esconde as suas dificuldades. Não é fácil caminhar com Jesus, e Ele ainda tem uma expectativa. A expectativa que Jesus nutre é uma relação, uma dedicação verdadeira ao que Ele quer que o acompanhe. E Jesus quer de fato que nós nos dediquemos. Inclusive o trecho que nós lemos é totalmente contrário à cultura desse tempo. Um tempo onde nós estamos falando de superficialidade, de relacionamentos líquidos, pensamentos líquidos. E falando de superficialidade, é do tipo de expressão mais ou menos assim: eu sei de muitas coisas e faço muitas coisas, mas nenhuma delas eu sei muito bem e nenhuma delas eu faço muito bem. Quer ver onde está representado isso? Basta que nós olhemos para os TikTokers,
para os YouTubers, aqueles que digitalmente estão influenciando tanta gente por aí. Essas pessoas têm qual tipo de preparo? Já parou para pensar? Foi no currículo para dar uma olhadinha? Qual tipo de formação que elas têm? Qual tipo de treinamento? Que tipo de vivência? Que tipo de experiência que elas têm? Para compartilhar algo e ensinar algo. E aqui fica uma advertência, cuidado. Cuidado com aqueles que estão influenciando a sua vida e cuidado com aqueles que estão influenciando a vida dos seus filhos. Estamos seguindo um monte de gente, a gente nem sabe quem, não sabe o pedigree, não sabe o histórico, a biografia dessas pessoas. Tempo, de fato, de superficialidade. Quer ver outra coisa fácil de mudar? É o pensamento. Se não falar o que eu quero, eu acho que é melhor eu trocar de igreja. Se a palavra trazida me confrontar, talvez é mais fácil eu mudar de igreja. Como é fácil mudar de igreja? Se o meu casamento não me fizer feliz, eu largo. Se as coisas não derem certo, eu me divorcio. Até porque está todo mundo divorciando, virou algo comum nesse tempo, nessa cultura, o divórcio. Inclusive hoje ele é muito mais rápido do que já foi em outros tempos. A propósito, se você quiser ser feliz no casamento, deixa eu te falar uma coisa, você está procurando felicidade no lugar errado. O casamento não é para você ser feliz. Por favor, preste atenção, casamento é para você fazer o outro feliz. Essa tem que ser a sua tônica, o seu modo de pensar. Tem gente que prefere perder a amizade, corta relacionamentos. Ela prefere se afastar das pessoas se ela for confrontada. Se ela precisar reconhecer que está errada, se ela precisar reconhecer que ela se excedeu, que ela não tem razão, ela prefere se afastar. É melhor do que ser tratado. Eu corto simplesmente a pessoa da minha vida e ponto final. E é exatamente para essas pessoas dessa geração que esse texto ainda está falando nesses dias. Eu quero olhar com você para cada um dos convites de seguir o Messias e a forma como Jesus atendeu, respondeu a cada um deles. E pensando nisso, eu entendi que Jesus, de certa forma, recomendava para cada um deles, tipo assim, vamos junto, mas leve apenas o necessário. E aí, eu gostei dessa imagem. Essa imagem, ela retrata uma realidade de que as malas diminuíram. Quem viaja de avião sabe o que eu estou dizendo. Antes você podia levar mala do tamanho que fosse, do peso que fosse. Hoje não. Hoje a mala ficou pequena. Usa-se muito mochila. Não se carrega bagagem extra no avião. Sabe por quê? Porque alivia o peso da aeronave. Porque a aeronave consome mais combustível, porque as companhias cobram a mais por isso. E último porquê, é porque talvez a gente nem precisa levar tanta coisa. E nas viagens de carro, será que essa moda de diminuir a bagagem continua? Será que ela ainda pegou essa moda? Pelo menos na minha casa eu quero dizer para vocês que eu acho que não. Quando nós vamos viajar de carro lá em casa, eu vou olhando para a quantidade de bagagem que a minha turma leva, é que lá em casa são 3 mulheres. E eu olho para a bagagem e eu começo a calcular o tempo que nós vamos ficar no destino. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho, olhando a bagagem e o tempo que nós vamos ficar lá, eu falo, tem alguma coisa errada, que essa bagagem aqui dá para nós ficar lá o resto da vida, não vou voltar nunca mais. Essa é a impressão que eu tenho, da gente vai ficar o resto da vida naquele destino. E aí, dentro dessa ideia de leve apenas o necessário, eu queria dizer para você que o primeiro passo para essa ideia é desapegando do materialismo. No verso 58, o homem chegou e se convidou, ele queria seguir Jesus, por onde quer que Jesus fosse. E aí Jesus responde para ele, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que isso significa? Jesus está falando para ele, olha lá, cuidado porque eu não tenho um teto sobre a minha cabeça. Jesus está dizendo para ele, olha,
eu não tenho como garantir o mínimo de conforto para você. Se você está esperando algo financeiro dessa caminhada junto comigo, eu quero te dizer de antemão que eu não tenho nada para te dar. O evangelista Mateus, no capítulo 8, ele também narra esse mesmo momento. E quando ele faz isso, ele diz que esse primeiro personagem era um escriba, ele era um intérprete da lei. Este personagem pertencia a uma determinada classe de pessoas que detinham certo destaque na sociedade. E sabe o que acontece? Algumas pessoas, quando assumem algum tipo de posição de notoriedade, é isso, elas querem, alguma delas, ser notadas. E este ensino, ele não nos remete à sugestão de dar todo o dinheiro para a igreja, já que Jesus não acumulou nada de material, mas é um ensino destinado àquelas pessoas que têm no dinheiro um verdadeiro Deus, idolatram o dinheiro. Não que seja errado ter patrimônio, ter bens, não é nada disso. O problema é quando estas coisas ocupam um lugar mais alto na vida da gente, aí começa a ser de fato um problema. Se após você ler esse trecho do texto e colocar uma lente que você vai perceber os dias atuais, nós vamos começar a enxergar que está enfronhado nessa cultura que você é o que você tem. Que se você tem dinheiro, se você tem prestígio, se você tem um cargo bom, para essa sociedade você é alguma coisa, para essa sociedade você é alguém. Mas então por que eu correr o risco de perder conforto e todas as coisas, mais que o dinheiro pode trazer? Porque Deus dá o que o dinheiro não compra. Tem gente que tem tanto dinheiro, que ela só tem dinheiro, vazia. Andar com Jesus, ele traz paz, não é ausência de problemas, mas paz mesmo em meio aos problemas. O evangelista João, no capítulo 14, no verso 27, ele disse isso a respeito da paz. Ele reprisou o que o próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em velório, diante que a gente costuma, enquanto equipe ministerial, é uma rotina, levar uma mensagem nesses momentos fúnebres, e a gente costuma a ter várias reflexões, e uma delas é que todas as senhas vão tocar. Quando você nasceu, você já recebeu sabe aquela senha de banco, que você destaca? Você já tem uma na sua mão, ninguém sabe o dia que ela vai ser chamada. Mas se eu tenho Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu sei para onde vou quando a minha hora chegar, eu tenho paz. Já viram gente que morre de medo de morrer? Eu não tenho o mínimo de medo de morrer, eu sei quais são as promessas que estão para a minha vida. É esse o sentimento que experimenta quem está com Jesus, quem está andando com Jesus, quem fez uma decisão por Jesus. João, ainda no capítulo 14, verso 2 ou 3, ele novamente reprisa mais uma fala do próprio Jesus, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Tem promessa, Jesus está preparando um lugar para nós, louvado seja Deus por isso. Não somos daqui não, a gente é peregrino, não fica se agarrando aqui neste lugar, com coisa, com material, com bens. O que eu espero é que quando a sua senha tocar, e aqui eu vou falar algo forte para você, a sua senha vai tocar. E quando isso acontecer, que você seja encontrado com alguém que tem uma aliança com Deus. O ensino do Messias, ele está mais próximo da ideia de que não importa quem você seja, não importa quanto dinheiro você tenha, quanto dinheiro você acumulou, não importa. Ou o que custe para trazer as boas novas, o que custou para trazer as boas novas do Evangelho até você. Mas isso deve ser feito, temos que levar as boas novas, ainda que seja preciso dormir no relento, ainda que seja preciso ser privado do que se gostaria de ter, mesmo assim deve ser feito. Então, para a gente levar uma bagagem leve, pequena, a gente tem que desapegar do materialismo. E segundo passo para essa ideia, é que o segundo passo para essa ideia é de nós redefinindo as suas prioridades. O segundo personagem, esse é um pouco diferente, esse foi convidado por Jesus para seguir.
E aí no verso 59, fica registrado que primeiro ele pede para Jesus: deixa eu sepultar meu pai. Daí Jesus diz que os mortos deveriam sepultar os próprios mortos, e depois Jesus encerra assim: vai tu e prega o evangelho. Tem uma mensagem para ele: vai e prega, não perca tempo com outras coisas. Em uma rápida leitura é possível tirar uma conclusão: poxa, Jesus foi super indiferente, Jesus foi insensível com esse homem que gostaria de sepultar o seu pai. Que Jesus é esse que não se compadece com um momento desse tão difícil? Mas entre os historiadores não existe uma unanimidade se o pai estava de fato já morto ou ele estava numa situação, num quadro de enfermidade. Mas tem uma dessas linhas que tem um pouco mais de fundamento, eu queria trabalhar um pouco ela com você. Que se de fato o pai deste homem estivesse morto, conforme a cultura daquela época, ele deveria estar ocupado com os detalhes da cerimônia do ritual fúnebre de um sepultamento judaico, e não acompanhando a multidão, não seguindo Jesus. Ele deveria estar envolvido com outras coisas. Então leva a um senso, ao entendimento, que se o pai dele tivesse vivo, e quem sabe uma situação de enfermidade, ele falou para Jesus: dá um tempinho, vou ficar lá em casa, meu pai está para morrer, assim quando ele morrer eu vou seguir ao Senhor. Ou então, talvez, deixa eu pensar melhor no assunto, tem tanta coisa em jogo, se é viável ou não é viável seguir Jesus, ou então vou pensar numa resposta bem boa, uma desculpa para dar para o Senhor. Neste aspecto, traz a ideia para a gente que eu já tenho tanta coisa para fazer, nossa vida é tão corrida, numa infinidade de situações, aí talvez o caminhar com Jesus deve de fato ficar para um segundo plano. Daqui a pouco eu caminho com Jesus, eu tenho outras coisas para lidar. E Jesus ainda manda aquele homem: vai e prega o evangelho. E essa missão de pregar o evangelho muitas vezes está assumindo uma posição secundária na nossa vida, fazendo disso quando sobra tempo. E a propósito, você não precisa ter curso de teologia, fazer seminário, nada disso. Pregar o evangelho, você quer ver um jeito fácil de pregar o evangelho? Quando alguém tiver com um problema lá no seu ambiente de trabalho, lá onde Deus te colocou, na faculdade, na escola, quando ela tiver com um problema, você fala: olha que problema sério. É verdade, mas Deus pode fazer isso. Sabe o que Ele fez na minha vida? Deus me transformou. E você conta o seu testemunho. Se você tem já uma experiência com Deus, você está pregando, pronto. Não precisa falar de nenhum texto bíblico. E às vezes a gente está colocando isso no segundo plano. Nós devemos de fato estabelecer como prioridade acompanhar o Senhor e fazer o que Ele espera que nós façamos. Falando sobre prioridade, o lugar mais alto da nossa vida, mais alto, deve ser de fato Deus, acima de todas as coisas. Em segundo lugar, vem a nossa família, tempo de qualidade, custo de casa, cuida de casa. Terceiro lugar, trabalho, é produção, é mantimento, aquilo que a gente precisa produzir para viver. Precisamos também de dinheiro, vem do trabalho. E depois, uma outra prioridade, depois, Deus, família, trabalho, serviço ministerial, servir a obra. E quinto, se sobrar tempo, aí você vai para o hobby, aí você vai para o lazer, aí você vai para outras coisas. Quando a gente inverte essa ordem, há uma desestabilidade, algo começa a desencaixar. A missão de Jesus deve ficar sempre em primeiro lugar. Se Deus não está ocupando o lugar mais alto da sua vida, redefina as suas prioridades. O reino de Deus tem urgência, tem gente padecendo que precisa receber da verdade do evangelho. Aí vai ficar para os mortos espiritualmente cuidar do que ficar deste mundo que perece, desse mundo que padece, desse mundo que se consome. Para nós não. Tu, porém, vai e prega. Levando apenas o necessário, a gente tem que desapegar do materialismo, a gente tem que redefinir as nossas prioridades. E o último passo para essa ideia é resolvendo o seu passado. Há ainda um terceiro personagem que se convida para seguir Jesus, mas ele quer antes despedir daqueles que estão lá na casa dele. E Jesus disse assim: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de desmistificar é uma ideia que quando você lê
de súbito, rapidamente esse texto, que, nossa, Jesus não ama a família, porque ele não deixou o cara ir despedidos da casa dele. Como assim? Jesus nasceu e cresceu em uma família. Jesus até poderia chegar num castelo imponente, como um rei, como um monarca, ele era Deus. Mas não, ele viveu a vida simples de um lar, e um lar humilde, pobre. Jesus soube o que é ser cuidado por uma mãe dedicada, zelosa, um pai honesto, trabalhador. Não há menção na palavra de Jesus reclamando: oh, minhas origens são terríveis, eu devia ter mais coisas, eu queria ter coisas, eu não tenho, como é difícil comer só isso, esse alimento com pouca diversidade. Nunca consegui encontrar isso, é porque não tem na palavra. A propósito, não tem nada de errado de ser humilde. Errado mesmo é a ilegalidade, errado mesmo é a imoralidade, errado mesmo é soberba, errado mesmo é ganância. E aí, quando estas coisas são percebidas, gera vergonha, gera humilhação. Que Deus nos livre de tais coisas. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é digno, é apto para o reino de Deus. Já viu um arado operando no campo? Um arado antigo, não novo, porque o novo é a máquina que empuxa, tem GPS. Eu não sei nem se precisa de operador, talvez eu acho que nem precisa mais de operador, mas faz tudo sozinho. Eu acho que o operador fica ali se der algum problema, aí ele entra em ação, mas a máquina hoje faz tudo sozinho. O arado a que se refere o texto não é esse arado. O arado é aquele puxado por animais, onde o agricultor, ele ia acompanhando o último sulco, a última linha, o último eito, ele ia seguindo, acompanhando o animal com arado. Aí sabe o que acontecia quando ele olhava para trás? Ele saía da linha. É isso que Jesus está dizendo: anda para frente, não olha para trás, porque quando você olha para trás, tem desvio. Essa menção de não olhar para trás, também remete a nós a uma ideia de desafio que a gente tem de sepultar o velho homem. Porque nós deixamos de ser criatura e passamos a ser, depois de renascer em Cristo, para aqueles que decidiram por Jesus como seu Senhor e Salvador, eles passaram a ter uma vida nova. Aquele velho homem ficou para trás. E a ideia é de sepultar esse velho homem todos os dias, porque insistentemente ele quer abrir a tampa da sepultura. Ele quer trazer à tona velhos fantasmas, representam a nossa luta contra o pecado. Outra ainda ideia que isso remete, esse texto, de não olhar para trás, é aquela ideia saudosista de lembranças de tempo outrora, de coisas que a gente fazia que trazia tanta felicidade, satisfazia a nossa carne, era gostoso, era prazeroso, independente se Deus se alegrava com o comportamento ou não. E Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 3, verso 13, ele disse assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu esqueço, eu prossigo, não olho para trás. Para andar com Jesus é necessário sim, deixar velhas situações do passado. Tem gente que tem coisa para tratar, tem gente que tem trauma que trouxe lá do passado, tem que liberar perdão, está vivendo agarrado com coisa lá do passado, que toda vez que lembra machuca, toda vez que a gente lembra disso, humilhação, vergonha, exposição, faz mal. A gente tem que desgrudar, despregar destas coisas e continuar vivendo uma história nova que Deus tem para nossas vidas, que Deus tem para cada um de nós. E eu quis pensar nesse texto, e eu comecei a me encontrar nesses personagens. Talvez se você for olhando para cada um desses personagens, independente do tempo de caminhada cristã que você tenha, talvez você vai encontrar facilidade de se alinhar com essas situações desses três homens, quer seja pelos caprichos desse mundo, conforto, riqueza, quer seja por não colocar o Senhor acima de todas as coisas, ou quer seja pelas dificuldades que cada um enfrenta quando guerreia, quando olha para o retrovisor da sua vida. Não olha não, segue para frente, Deus te deu nova história. Mas ouvindo os ensinamentos que a gente mencionou, se você racionalmente parar para pensar,
Talvez você até pense assim: não vai dar para seguir Jesus, é quase impossível, pelos meus méritos, aquilo que eu posso fazer não vai dar. Sabe por quê? O preço é muito alto, não vou dar conta de pagar. Mas felizmente, Deus ele nos ensina que, pela graça do sacrifício de Jesus lá na cruz, esse preço já foi pago. E aí, Ele te convida a tomar uma decisão, entregar tudo que você tem diante dEle, viver uma vida, não uma vida agarrada a essas coisas, com a mala cheia de quinquilharia e de entulho, carregando todas estas coisas, precisando tomar uma decisão, precisando se desapegar do materialismo, precisando resolver o seu passado. E eu quero dizer para você que não quer mais seguir sozinho, você que quer ter uma história com Jesus, você que quer falar: Deus, eu não aguento mais os meus problemas, essa vida que eu tenho vivido, eu quero ter uma vida nova, eu quero ter uma nova história. Teve gente que ousou a dizer: ei Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser desses, eu quero seguir o Senhor. E se você é desses, que quer hoje tomar uma decisão, eu quero muito te convidar, enquanto nós cantemos uma canção, que você venha aqui à frente, nós vamos ter um tempo para orar pela sua vida. Eu quero, por favor, convidar a igreja a se colocar em pé, vamos mais uma vez louvar o Senhor.